O exército israelense anunciou hoje que recebeu os corpos de 4 reféns, entre os quais estariam os cadáveres dos 2 filhos e da mãe da família Bibas, de origem argentina, que viraram um símbolo do terror do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. As imagens que o Hamas divulgou na época, que mostravam a mãe abraçando fortemente os 2 filhos enquanto eram levados à força, foram exibidas no mundo inteiro. Você acompanha aí na nossa live essas imagens que são bem fortes, né? E quando os corpos deles foram entregues, combatentes encapuzados e armados do Hamas exibiram em um palco em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, 4 caixões pretos com as imagens dos reféns israelenses. Então, além dessa família com 3 pessoas, um idoso de 83 anos também o corpo dele também foi entregue. Atrás dessa exibição desses caixões que o Hamas fez, estava um grande cartaz com uma imagem do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentado como um vampiro. Alguns minutos depois, os caixões foram colocados em veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sob os olhares de centenas de palestinos. Agora eu vou chamar o Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, para essa conversa. Fred, essa entrega, né, que faz parte dessa primeira fase de negociação de cessar-fogo, ela dá uma aumentada nessa tensão, especialmente considerando esse palco que o Hamas fez, né? Sim, a questão do sequestro dessa família Bibas e agora a entrega dos corpos gerou muita comoção em Israel. O presidente de Israel, Isaac Herzog, ele pediu perdão à população de Israel porque ele foi incapaz de prevenir os atentados. Um dia antes, o Netanyahu foi numa cadeia de rádio e televisão comunicar à população de que haveria libertação, a entrega de corpos, a primeira entrega de corpos. Então, hoje houve uma mudança no esquema em Israel. Normalmente, em Tel Aviv há uma praça onde as pessoas, parentes dos reféns, acompanham a transmissão ao vivo. Não houve essa transmissão ao vivo, né? Há um grande respeito até pela tradição judaica no tratamento dos corpos dos judeus mortos. Então tudo isso gerou um ambiente de comoção que pode trazer implicações políticas no processo de paz e no cessar-fogo, né? Nós estamos concluindo a primeira fase, nós temos até uma tabela mostrando como que está a situação dos acordos de paz, né, desse cessar-fogo. Então, está concluindo essa primeira fase. Já foram entregues 24 reféns, hoje foram esses 4 corpos, né, de Shiri Bibas, Ariel Bibas, de 4 anos, o Kfir Bibas e Oded Lifshitz, de 84 anos, 83 e 84, que era o refém mais idoso. Todos eles foram vítimas do ataque ao kibbutz de Nir Oz, né, onde 20 pessoas morreram, 80 foram sequestradas. Mas então, como que está a situação? Esses 24 reféns foram entregues até agora, desde o início do acordo de paz. No próximo sábado, os últimos 6 reféns previstos nessa primeira fase vão ser libertados. Até agora foram 1.100 palestinos. No dia 2 de março começa a segunda fase do acordo de paz para entrega dos últimos reféns. Estimava-se em torno de 60, 70 reféns, 30, 35 já estão mortos. Então é uma situação agora que vai ser cada vez mais complicada, que vai ser mais chegada de corpos. E como você destacou na abertura, o que aconteceu? O Hamas, ele pressionou nessa apresentação de uma forma muito intensa. Havia o pedido, claro, dos israelenses que não transformassem isso num palco político, e o Hamas entrou nessa seara. O próprio chefe das Nações Unidas, de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, ele criticou hoje de manhã essa atitude do Hamas. E há uma pressão dentro de Israel. Por um lado, isso pode levar à maior cobrança do governo Netanyahu, como o Isaac Herzog falou, porque ele é apontado como um dos responsáveis pelos ataques cometidos pelo Hamas, por ele ter enfraquecido, não ter previsto, não ter agido rapidamente, e anteriormente, em outras trocas de presos, um dos arquitetos do ataque do Hamas, ele havia sido solto.
e foi morto agora nos ataques. Então, por um lado vem isso. Mas por outro lado, Netanyahu também ele navega numa onda muito favorável. O plano do Donald Trump de ocupar Gaza e impedir o retorno de 2 milhões de palestinos para a área trouxe um fôlego novo para ele, né? Ele está tentando articular essas questões e ele está vivendo um momento em que ele pode, se houver esse sentimento da população principalmente dos grupos que cobram mais vingança em vez de um cessar-fogo. Se ele conseguir mobilizar isso, ele consegue cumprir o plano inicial dele, que é exterminar o Hamas de Gaza. Só que aí agora acontece uma segunda virada, né? Dentro dos planos do Trump domésticos, ele cortou a ajuda à polícia de segurança da autoridade palestina, que é ligada ao Fatah, na Cisjordânia. E o Hamas sempre teve planos de ser hegemônico na Cisjordânia. Ele chegou até a vencer uma eleição na Cisjordânia, mas houve uma virada de mesa do Fatah e ele acabou sendo excluído, ficando apenas em Gaza. Sem esse dinheiro das forças de segurança, há um espaço para que o Hamas entre com mais força na Cisjordânia, onde já há uma insatisfação muito grande com as colônias de israelenses lá e com a política atual, que é bastante agressiva em relação ao governo palestino, enquanto a autoridade palestina é muito acusada de leniência e de corrupção. Então, esse momento, a política interna de Trump está gerando uma janela de muito risco de que a situação passa a se agravar além do cessar-fogo. Que é uma grande preocupação de Israel, que é a questão da segurança, que é esse embate com o Hamas, e aí com esse enfraquecimento de uma polícia, de uma força reguladora que mantinha ali mais ou menos uma certa calma, né, uma certa estabilidade na Cisjordânia, a gente tem na verdade, por outro lado, o fortalecimento de forças mais extremistas que pode gerar um efeito rebote, né, Fred? O tiro sai pela culatra.